Muito boa noite a todos, que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Na série, na continuação das igrejas do Apocalipse, que tem a ver com nossa vida, que tem a ver com as igrejas nos dias de hoje, vamos estar hoje dando a continuidade com a igreja de Pérgamo. Vamos em Apocalipse capítulo 2, no versículo 12. Vamos lá. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Conheço tuas obras. Você percebe que em todas as igrejas aqui, né? Fizemos Efésios, fizemos Esmina, e vemos o conheça as tuas obras. Quais são essas obras? Ele fala das lutas, das perseguições, do amor, do apego, do não considerar, do considerar. Você vê que a obra não é somente fazer, da dedicação. A dedicação faz parte da obra, mas a obra é o geral. É o de aceitar, o de não aceitar, é o de estar, o de fazer, o de crer. Então você pode ver que o conheço as tuas obras não para, não parou e não vai parar. Então Deus, ele sempre vai querer ver as nossas obras, quer dizer, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas reações, os nossos posicionamentos referente a qualquer coisa. Deus, ele está percebendo tudo, ele está vendo tudo. E ele começa com essas tuas obras. E aí vem: e onde habitas? E onde habitas? Quer dizer, olha, com as tuas obras. E onde habitas? Que é onde está o trono de Satanás. Eu sei onde você mora. Eu sei que o lugar onde você mora, lá está o trono de Satanás. Quer dizer, a morada onde Satanás está mais presente, está agindo mais, está atuando mais, ali ele está. Mas ele diz: e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Por quê? Se Satanás está atuando no lugar onde ele mora, com toda certeza ele está eliminando a fé de muitas pessoas. Então o comum é as pessoas não crerem, o comum é as pessoas se inibirem com a fé, o comum é as pessoas rejeitarem a fé por conta da pressão, por conta da pressão de Satanás. Porque onde tem a maioria, muitas das vezes as pessoas sufocam as outras e dizem: rapaz, não está vendo que isso está errado, só você crê nisso, para de fanatismo, para de maluquice. Então, de fato, a pessoa está vivendo onde Satanás está trabalhando, ele está lá agindo, tentando arrancar a fé daquela pessoa de todo tipo. E ele diz: e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quer dizer, pessoas outrora era de Deus também morreram, certamente perseguidos, certamente injustiçados, por conta do poder de Satanás naquele local. Não era um ambiente de fé, não era um ambiente propício, não era um ambiente onde a pessoa ela costumava a crer em Jesus, a amar Jesus, a amar a Deus e viver tranquilamente. Não. Amar a Deus era um sufoco. Dizer que cria em Deus era um tormento. E quantas são as pessoas que vivem isso no dia de hoje? Quantas são as pessoas que hoje vivem onde Satanás mora? São pessoas que todos são contra a sua fé. Depois que eu usei Invisalign, comecei a ver histórias de jovens que tiveram transformações. Então, Deus, ele fala sobre essa igreja. E essa igreja também está hoje no nosso meio. Então, ainda hoje existem pessoas, talvez você está me ouvindo, você é uma pessoa dessa, que na sua casa você é rejeitado, você muitas das vezes é humilhado por conta da sua fé, mas você não nega a sua fé, você está firme com Deus, você mantém, e Deus está observando. Parece que você fala: será que Deus não vê isso? Não, ele vê, ele sabe, ele conhece a sua vida, ele conhece o seu estado, ele vê tudo, ele está vendo as tuas obras, o quanto você resiste, o quanto você se mantém na fé, em meio à dificuldade, em meio às lutas, em meio a tantas coisas que diz. Larga seu Deus e morre, como foi falado com Jó.
Olha a sua vida. Será que Deus não está vendo que você está aí por causa do nome dele, você é perseguido, pelo nome de Deus você é injustiçado, você é caluniado? E aí diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, poucas coisas, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Então ele falou: olha, eu tenho contra ti poucas coisas, mas tem. Porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Então nessa igreja tem vista, não é tudo, mas existe coisas. Não é tanto. Guarda a fé, mas tem deixado coisas passar. Como exemplo desse, a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Quer dizer, eles a idolatrar, a fornicar, eles permitiam aquilo ali. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Somente aquele que recebe conhece um novo nome, o nome da salvação. Mas ele diz: ao que vencer, dá-lhe ele comer do maná escondido. Ao que vencer, vencer o quê? Vencer as lutas, vencer as aflições, vencer as perseguições, vencer a fraqueza, vencer as tentações, vencer tudo. É o que vencer, é que tem que permanecer até o fim. Não é questão de ser ou de deixar de ser, é questão de vencer ou deixar de vencer. Porque se eu não venço, eu não herdo a salvação. Então não é para quem chega na frente, ou quem ganha mais, ou quem tem mais nome ou posição, é quem chega. E quem chega, somente Deus sabe. Muitas das vezes, vemos às vezes velório de pessoas que morreram, e pessoas muitas das vezes com nome muito grande, com o nome de que fez isso, que fez aquilo. Isso é o que nós conhecemos, o que nós sabemos, mas o que de fato é, só Deus sabe. Então, às vezes as pessoas julgam outra, aquele foi salvo, aquele não foi salvo, mas só Deus sabe o coração. Para a multidão, aquele ladrão não foi salvo porque ele era ladrão, mas no último momento Deus o salvou. Mas para muitas pessoas Judas foi salvo, porque para muitas pessoas Judas fazia parte dos discípulos. Judas estava com o discípulo andando para um lado para o outro. Muitas das pessoas não souberam que Judas traiu Jesus, não souberam da morte de Judas, mas muitas lembranças de que alguns viram foram lembranças de que viram Judas com Jesus. E falaram: olha, Judas, como os outros, são pessoas de Deus, são pessoas maravilhosas, mas não eram. Então ele acabou se perdendo e o ladrão foi salvo. Então pode ser ao contrário, pode ser de fato, olha, aquela pessoa de Deus. Enfim, o que nós temos que saber é que temos que vencer. Por isso, temos que deixar de se preocupar com a vida do irmão, de orar, de vencer. Precisamos orar, precisamos aproximar a pessoa de Deus, mas temos que saber que o mais importante hoje da nossa vida é que nós venhamos vencer, para que venhamos herdar a vida eterna. Amém? Vamos fazer a oração. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eu agradeço, meu Deus, por essa palavra. O Senhor venha de encontro a cada pessoa, meu Deus, que venhamos vencer tudo nesse mundo, nessa terra, para que venhamos ser salvos e assim permanecer firme contigo. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, nos dê força, nos renove, e que assim o teu nome venha ser glorificado na vida de cada pessoa que participa aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe você. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, e se Deus fala contigo, você quer honrar Deus, procura aqui embaixo na descrição, tem aqui o Pix da igreja, onde você pode ofertar voluntariamente com amor na casa do nosso Senhor. E cada quinta-feira nós estamos aqui colocando as igrejas, essa série, né, as igrejas do Apocalipse, o que tem a ver no dia de hoje
o que a igreja fala